Vocês que estão aí na rua, em casa, no trabalho, no ônibus, no carro ou a pé nas estradas da vida e nas quebradas do mundo. Já está no ar mais um Provocação Histórica. Provocação Histórica. Olá, olá, oleolê, oleolá. Está começando mais um Provocação Histórica ao vivo nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, no Facebook, no Instagram, no Twitter, no YouTube, em todas as plataformas pós-pandêmicas e virtuais desse nosso mundo invariavelmente cheio de guerras. Está começando mais um Provocação Histórica ao vivo também nos canais do Edu Moreira, em todas as plataformas pós-pandêmicas, virtuais e virulentas que nós temos nesse mundo não tão admirável assim, ou muito admirável, a depender dos historiadores e historiadoras, narradores e narradoras que fazem acontecer o Provocação Histórica. Senhoras e senhores, a essa altura vocês já sabem, eu sou o Lindené Pareto, um historiador e um professor de história que é professor e historiador num Brasil que tem, como diz o cronista, um enorme, tenso, violento, virulento passado pela frente. E tenho a alegria de toda quarta-feira receber vocês aqui no Provocação Histórica para, digamos assim, expurgar um pouco os demônios do passado brasileiro. Aleluia. Então eu peço a vocês que curtam, compartilhem, façam viajar a palavra da história por todo o Brasil e pelas 4 partes do mundo, como vai dizer aqui o meu convidado absolutamente especial de hoje, que eu já mostro a vocês. Senhoras e senhores, eu disse para ele aqui nos bastidores que a primeira vez que eu o vi foi falando um termo que grudou na minha mente desde 2002 e até hoje eu não esqueci, eu falei para ele agora há pouco, que era um professor que tinha tido uma formação quase que inteira, digamos assim, na França. E aí, na minha cabeça de jovem estudante da USP em 2002, ele tinha um sotaque em português, mas um sotaque que puxava um pouco, talvez, para o francês, ou para o provençal, digamos assim, né? Pelo menos na minha cabeça na época, em que eu falei, nossa, ele parece um estrangeiro, né? Mas ele era um brasileiro. Mas um desses brasileiros, nascido em Santa Catarina, mas que desde muito jovem, desde a tenra idade, foi aluno de jesuítas. Um jovem que, muito cedo, com 20 anos, se não estou enganado, teve que ir para a França, diante de uma bolsa, mas também diante do autoritarismo e do golpe no Brasil, onde viu e recebeu notícias muito tristes de amigos torturados, mortos e desaparecidos pela ditadura, pelo golpe que faz 60 anos agora, em abril. Ele que, quando chega na França, também se vê diante de um mundo pós-guerra, numa era de ouro, como vai dizer o Hobsbawm, mas que vê também, nesse mundo europeu, as colônias europeias todas entrando em guerra contra suas metrópoles e toda a luta de autodeterminação dos povos e os processos de independência dos países africanos, encontrando nas ruas do sul da França uma série de alunos africanos que ele travava contato e pensava, né, que mundo que é esse que a gente vive. Ele que em Paris viu o maio de 68 e estava lá, e que, portanto, como eu disse a ele aqui nos bastidores, brincando, mas brincando generosamente, porque o merece, tem aqui a vida que se confunde com a própria trajetória da segunda metade do século XX e já no avançado século XXI. Tudo isso para dizer que o meu convidado de hoje, senhoras e senhores, que eu há tempos pensava em convidar, mas não estou à altura ainda, espera chegar o momento. Ele é cientista político, ele é historiador, é um desses narradores primorosos que, se você começa a ouvir, você não para mais, porque suas narrativas, questões, análises, interpretações são fundamentais e já são clássicas na historiografia brasileira, digamos assim. Senhoras e senhores, eu tenho a alegria de apresentar aqui no palco do Provocação Histórica, finalmente, ele, Luiz Felipe de Alencastro. Seja muito bem-vindo ao Provocação Histórica. Muito obrigado, obrigado aos nossos internautas e a todo o staff que preparou essa emissão. Maravilha. E você lembra dessa expressão? Primeiro, obrigado por vir aqui. Eu escrevi para o Luiz, né? Até agradeço ao nosso camarada Gessé Souza. Eu falei, Luiz, faço um programa de história, assim, assim, assado. Não hesitou em responder, vamos nessa.
E aí eu lembrei, né, de quando te vi falando dessa expressão devaneio reinol, né, para falar das correntes marítimas e todo o processo de conquista e colonização do Brasil, né? Isso lá em 2002. O Trato dos Viventes é de que ano? 2000. De 2000, né? Era uma novidade, digamos assim, historiográfica que o Istvan trazia você para falar, não era isso? Em 2002. Na realidade, eu trabalhei nisso no meu doutorado lá e na livre docência que eu fiz depois no Instituto de Economia, livre docência de História Econômica. Na Unicamp, né? E comecei na Unicamp, no Departamento de Economia. E depois eu trabalhei em outros assuntos, eu fiz o volume 2 da História da Vida Privada sobre o Império, com outros colegas e, obviamente, tem vários capítulos importantes do João Reis sobre a morte. A Morte é uma Festa? Ele escreveu A Morte é uma Festa e ele adaptou uma parte daquilo para um capítulo, a saudosa Cátia Matoso, e o Evaldo Cabral de Mello, que escreveu um comentário brilhante sobre um diário do Senhor de Engenho. Depois eu fiz esse livro, depois fiz outros livros como coeditor e tal. E o pessoal vive perguntando, vários amigos e amigas mandaram mensagem, pergunta para o Alencastro quando ele vai publicar o segundo volume do Trato dos Viventes, que ele já vai falar agora desse mote. Mas antes de você responder essa questão, que não quer calar, que ele já me contou aqui que ele tá lá. Mas o Provocação Histórica tem esse momento inicial de quase um mini memorial, porque senão não dá tempo, né? Ainda mais pensando agora na sua trajetória, do alto dos seus 78 anos bem vividos, 70, né? Impressionante. 78. 78 anos. E, bom, você está aqui também hoje em função da sua presença na Comissão Arnes e nos 60 anos do golpe, falou em vários lugares, mas estava em Brasília, naquele clima lúgubre, como você diz, numa das entrevistas, vendo ali a cidade ocupada pelos militares, uma cidade que era janguista, juscelinista e que se vê entristecida diante do golpe. E aí você está ali, está no movimento estudantil na UNB, mas vem de uma família de funcionários públicos, mas seu pai também era pediatra, que sai do Rio, vai para Santa Catarina, peregrina depois para Brasília, não é isso? A coisa interessante do golpe é que teve dois momentos muito nítidos. Quando veio o golpe, parecia que era uma coisa temporal, não parecia provisória, não é que parecia para mim, aparecia para os políticos mais experientes vai do ser um pós-guerra momento brasileiro. Tanto que o Juscelino, que era o candidato, Juscelino Kubitschek, imbatível, em 65, que era a eleição depois do Jango, apoiou a candidatura do Castelo Branco na eleição indireta que concretizou o golpe, porque ele era senador por Goiás, votou pelo Castelo Branco, e não só isso, botou como vice do Castelo o José Maria Alckmin, que é um Alckmin só com K, não é como o nosso aqui, com o vice-presidente, né? E que tinha sido ministro da Fazenda dele. O Lacerda era o candidatíssimo da oposição, que da UDN, sem contar Adhemar de Barros, Magalhães Pinto. Adhemar era governador de São Paulo. Então tinha uma série de candidatos... Uma série de candidatos. Acirrados. Lá pela esquerda corria um pouco Miguel Arraes, que era governador de Pernambuco, e aí, no limite, o Brizola também, que era o segundo herdeiro do varguismo-janguismo. Aí tinha aquele mote que os mais velhos vão se lembrar, porque havia um impedimento da Constituição que o Brizola fosse eleito candidato, porque ele era cunhado do Jango. Aí dizia, cunhado não é parente, Brizola presidente. Tinha esse mote, né? Cunhado não é parente, Brizola presidente. Isso você, pensando ali, você lembra de tudo isso de ter vivido mesmo, né? Sim, eu fiquei marcado porque a gente estava na UNB, havia poucos alunos,
e achava que se houvesse alguma coisa era pela esquerda, porque quando chegou a notícia de um golpe que era em Minas, Juiz de Fora, Olímpio Juiz Mourão. de Fora, era até a gente não sabia direito, era o Mourão, é outro general Mourão que depois se chamou de vaca fardada, ele próprio dizia que era uma vaca fardada porque ele começou o golpe antes do dia combinado. E a gente achou que aquilo ia ser completamente desfeito e ia permitir uma aceleração da esquerda. E, porque é assim, quando alguém tenta um golpe, você Tem uma avança. reação, né? E, então é isso, eu queria, para fechar essa etapa, para mostrar que em seguida Juscelino é cassado, então levou uma rasteira. No AI-5, aliás, no AI-1 já. No AI-1. Aí sobrava o Lacerda, muito apoiado pelo Estadão e a família Mesquita e tal, que era governador da Guanabara, porque depois da mudança da capital, o Distrito Federal virou o Estado da Guanabara, que depois fusionou com o Estado do Rio. Então, Lacerda leva uma rasteira também. O Jango já estava fora. Ele tinha ido para o Rio Grande do Sul. Tinha ido para o Rio Grande do Sul. E tem uma coisa muito interessante, mas enfim, eu Não, vou pode, parar. pode ficar tranquilo. É uma coisa muito interessante, porque eu li até, fiz um pós-fácio, um prefácio, não me lembro, da correspondência intelectual do Celso Furtado. Grande. Que foi embora logo em 1964. Ele foi o 10º a ser cassado. E é muito curioso porque Soarzan, em princípio, eram cassados corruptos e subversivos. O Celso Furtado não era nem uma coisa nem outra. Ele foi recebido pelo Kennedy para falar da Sudene. Um homem moderadíssimo. Moderadíssimo. E corrupto, ele morreu com os direitos... Viveu muito tempo com os direitos autorais dele de escritor, desses livros todos. Formação Econômica do Brasil já tem mais de 1 milhão de exemplares em várias línguas, né? Até em chinês tem. Até em chinês? É. E então, ele foi cassado bestamente a pedido do Costa Cavalcante, que era um coronel no sentido próprio e figurado, porque era também político lá em Pernambuco. Costa Cavalcante? E que tinha bronca pessoal do Celso, porque ele foi o fundador da Sudene, que se colocava como coordenador da política pública dos estados do Nordeste. Isso criou uma revolta lá e foi por isso que ele foi cassado. Mas na correspondência dele aparece uma carta do Antônio Calado. Antônio Calado é o grande escritor de Quarupi, mas era também um grande jornalista. Ele esteve no Vietnã, durante a Guerra do Vietnã, escreveu um livro importante, Correndo Risco de Vida. Ele foi a Pernambuco e fez o primeiro livro sobre administração Arraes, onde estava Paulo Freire, eu vi que vocês têm uma sala aqui. Auditório. Que a primeira atividade do Paulo Freire foi quando Arraes era prefeito do Recife. Foi Movimento Popular de Cultura. E o Celso era a pessoa de mais destaque lá, porque ele tinha feito doutorado na França. E era um intelectual... Era um intelectual, ex-ministro. Mas, ao mesmo tempo, um sujeito estadista, né? Ah, sim. Ele estava dando aula lá e ele recebia muita carta. Aliás, carta, às vezes, de gente desconhecida que ia viajar e alguém amigo dele, dava uma carta para essa pessoa que punha no paletó. Chegava ou na Inglaterra, ou na França, pouco importa, nos Estados Unidos, ou no Canadá, escrevia o endereço do Celso no envelope e punha na caixa do correio lá na rua. Ele nunca soube quem foi. Teve uma vez, chegou uma carta, não estava escrito Professor Celso Furtado, Sorbonne. E os caras acharam qual campus da Sorbonne era. Entregaram para ele. Mas numa dessas cartas, veio a carta do Calado, porque já tinha eleição indireta,
E o Calado dizia a nossa única esperança, que é na eleição indireta de 66, onde só pode concorrer militar de 4 estrelas, na realidade, como se viu em seguida, foi o Tancredo que furou esse esquema lá em 85. E a gente apoia o Lott consiga se candidatar. Teixeira Lott. Teixeira Tinha Lott. evitado o golpe lá em 54. E o Serra, que era presidente da UNE, estava sendo caçado, José Serra, escreveu um artigo que depois ele transformou em livro, e é muito interessante, porque ele estava no topo da subversão, não é? Entre aspas. E ele diz, a gente pensou, com essa coisa do Juscelino indicando o vice do Castelo, que o Castelo acabava o mandato, Juscelino era eleito e tudo Daria como dantes no país de Abrantes. no Castelo da Abrantes, no quartel da Abrantes. Quartel de Abrantes. Então, esse troço surpreendeu todo mundo. Por quê? Porque a Revolução Cubana, o castrismo e o guevarismo trouxeram a Guerra Fria para dentro. Do continente latino-americano inteiro. E aí tem um esquema. Um frisson, né? Foi uma sequência. Oriçou tudo. E você viu isso tanto aqui quanto na própria França. Você foi das testemunhas oculares que viu as imagens do Che passando em cartazes, não foi isso? Foi, claro. Isso, então, o que aconteceu? Aconteceu uma coisa que os militares foram ensinados a apreciar, é que o Brasil tinha entrado na Guerra Fria, o que Golbery chamava de fronteira ideológica, não tem mais fronteira nacional. E que a direita tradicional, mesmo Juscelino, que era um centrista, estou falando do Lacerda, não percebeu. Esses fenômenos não são... o Brasil não aconteceu só aqui. O Eduardo Frei, que ajudou a dar o golpe no Allende, no Chile, em 73, que era a democracia cristã, porque ele já tinha derrotado o Allende antes na eleição presidente e depois perdeu, também achou que a democracia cristã ia voltar. E pegaram o Pinochet pela proa. Então, você vê, é um esquema... E ninguém esperava que fosse esperava. Ficar... Até aquele general Newton Cruz, que era um broncão, lembra? Isso. Ele falava assim, nossa, não, tinha uma anarquia, o Jango estava ali acirrando a população, tinha comunistas na plateia, mas ele fala assim, logo depois daquele documentário do Camilo Tavares, o ICL inclusive exibiu, o dia que durou 21 anos, aí ele fala assim, mas também levaram 21 anos para arrumar a casa, aí não dá, né? Ou seja, até vários militares também ficaram surpresos com o tempo, né? Mas pensando ali, ainda como jovem, mas depois como cientista político e historiador, por que o Jango não conseguiu reagir? Não tinha condições? Não, ele até havia... houve um capitão da aeronáutica que deu uns rasantes na coluna que vinha de Juiz de Fora e o pessoal todo fugiu com o avião da FAB. E havia o comandante do regimento Sampaio, se eu não me engano, que é o regimento mais forte do Rio, que tinha se oferecido para defender a legalidade. Ele não queria conflito, porque, no fundo, o Jango tinha sido... Ele achava também que ele ia voltar depois da eleição, como Getúlio, lá em 45. Sim. Entende? Sim. Nos braços do povo. Nos braços do povo. Então tinha essa... Mas também tem essa história sempre muito mal interpretada. Um pouco antes, o próprio presidente, o Jânio Quadros, também achou que voltaria. Sempre o gol, né? A renúncia do Jânio 7 meses depois, forças terríveis e ocultas. Mas sabe o que é isso? É o preço que a gente pagou pela mudança da capital, porque Brasília estava cortada do Brasil. Sim, totalmente separada. Totalmente separada nessa época. Tinha 2 estradas, uma que ia para Paracatu, Belo Horizonte e Rio, e outra que ia para Goiânia e chegava em São Paulo, porque nem a Belém-Brasília estava pronta. Era isoladíssima. Isoladíssimo, não tinha DDD, nem DDI, nem coisa nenhuma.
E o pessoal não tinha opinião pública, era uma cidade pequena, Sim. e as pessoas ali não conseguiam ter o pulso do país. Não era nem uma ilha da alegria, era uma coisa de náufrago, era uma ilha de náufrago. Desesperador, né? E você viu esse clima enquanto estudante. Então. E aí, nessa que você vê tortura de perto, você não foi torturado, mas foi preso, teve que prestar depoimento uma série de vezes, mas você viu pessoas torturadas, né? Não, eu vi, numa dessas que eu entrei e saí, eu vi um amigo meu que disse que o pai, que tinha vindo visitar o pai, me contou ali na porta do BGP, que era o batalhão da Guarda Presidencial, o pai dele já vinha de uma outra cidade, que o pai dele estava com as pernas, as coxas todas arrebentadas, que tinha um posto ferro elétrico quente em cima dele. E a gente começou a saber, tanto que um dos caras do diretório acadêmico que eu fazia parte tentou até suicídio, porque ficou nervoso lá, achando que ia dar alguma coisa. A barra pesou muito mais depois que eu já estava em Paris, porque... E aí é uma mudança também total, porque o pessoal chegava lá arrebentado, a gente lá tinha muito mais informação que aqui, por via indireta. E em 76, 77, começou a ditadura do Videla na Argentina. E aí era aquela matança que a gente foi tendo notícia lá. Então a gente tinha uma visão da América do Sul muito mais dramática do que estava ocorrendo aqui, entende? Impressionante. Então, então o jovem Luiz Felipe vai estudar na França, estuda no interior, né? Mas depois vai para Paris fazer o doutorado com o Morro, né? Mas aí você vê isso, todas as ditaduras latino-americanas se acumulando, mas também vê de lá as notícias da guerra do Vietnã. Claro. Vê o maio de 68 e também a guerra da Argélia. Não, a guerra da Argélia já tinha acabado, mas vi, sobretudo, a guerra de independência de Moçambique, de Angola, de Guiné-Bissau e Cabo Verde, que a França participava muito no debate à esquerda francesa. E o Amílcar Cabral, inclusive, ia frequentemente a Genebra. Eu não fui, mas tinha gente se encontrar com ele. E essa etapa também tinha muitos jovens americanos que desertavam. Do Vietnã? Não, do Vietnã não, quando eram recrutados. Quando eram recrutados. Caíam fora, ou mesmo antes, Sim. que era uma loteria no sentido próprio, né? Sim. Pegava a sua data de nascimento, o ano... Te convocava. E aí a gente tinha notícia direta daquilo, porque de vez em quando aparecia alguém, amigo deles, que estava na Guerra do Vietnã e tinha tido lá 2 semanas, e aí vinha para... Porque eu estava em Aix-en-Provence fazendo graduação, e para ver a namorada, os amigos, lá na comunidade americana em Aix. E aí que a gente começou dos horrores do Vietnã. Saber. Mas a imprensa francesa cobria muito também, porque o Partido Comunista do Vietnã era fraternalmente ligado ao francês? Ao Partido Francês. O Ho Chi Minh estava no Congresso de Tours, onde foi fundada em 1920 o Partido Comunista Francês. Isso é fascinante, porque aí o Vietnã, os americanos ali na selva do Vietnã, tomando como você costuma dizer na expressão, uma traulitada dos vietnamitas. Mas o Vietnã, antes dos americanos ali, era ocupado pela França, né? E o Ho Chi Minh fez oposição ao colonialismo francês, não é isso? Fez oposição. E quando houve aquele encontro, que foi aquela primeira paz em 72, que ganhou o prêmio Nobel o Leduc Tho e o Kissinger, fizeram o primeiro acordo, e o Leduc Tho recusou o Nobel, dizendo o agressor não tem o mesmo mérito que o agredido. E não recusou. A delegação do Vietnã do Norte e do Vietcong chegou em Paris e conseguiu, com o governo Pompidou,
que o chofer que os buscasse, que os vigilantes lá, os guardas que estavam na casa dele, a casa fosse alugada pelo Partido Comunista Francês, onde eles moravam. Que vieram engenheiros do Partido Comunista Francês dar uma varrida na casa inteira para ver se não tinha microfone. Então, você vê, era uma situação meio bizarra. Impressionante, né? Que a gente, da história, está mais acostumado a fazer essas ilações e digressões, né? Mas sempre se tem a impressão, quando o tempo vai avançando, né, que, por exemplo, esse momento você viveu do auge da Guerra Fria e, ao mesmo tempo, de um sonho de liberdade. Você mesmo diz numa das entrevistas, né, que a gente não sacou ali no começo que o Maio de 68, para além de uma greve, para além de uma questão, digamos assim, de subversão no momento, mudou os hábitos culturais do mundo, né? Quer dizer, mas também pelos movimentos de levantes nas colônias, também por conta de Cuba. Então, como que você ali em Paris viu esse Maio de 68? Porque tem um monte de rito e mito, né? Que se coaduna com Woodstock, os festivais de liberdade. Mas como que era para o jovem estudante ali em Paris? Misturou muita coisa. Nos Estados Unidos, desde 65, havia manifestação na Califórnia. Contra a Guerra do Vietnã. Contra a Guerra do Vietnã. Então, é outro papo. Certo. Na Alemanha, deu uma virada que foi para a luta armada até. E era uma coisa que nasceu em Berlim, e Bonn e tal. E tinha aqueles grupos Meinhof, que era o... Baader-Meinhof. Mas foi quem começou, era o Rudi Dutschke, e que era ligado, era mais trotskista e nunca teve partido comunista forte na Alemanha Ocidental. Nós estamos falando da Alemanha dividida. Depois da queda do Hitler. Na Itália e na França, o Partido Comunista era muito forte. Então, na Itália veio a esquerda extraparlamentar, luta contínua, prima linha, aquelas coisas todas que deu... também houve luta armada, chegaram a matar o primeiro-ministro, né, o Aldo Moro. E houve uma série de provocações, isso é outro papo. Mas o Maio de 68, eu estava ainda em Aix-en-Provence, em 68. Eu juntava o pessoal de Marseille, porque Marseille... Estava ali pertinho. É perto, e lá estava as faculdades de ciências exatas. Em Aix era de humanas e direito e economia. Então, a gente, às vezes, juntava, a gente ia a Marseille, e eu me lembro no dia 10 de maio, que eu estava numa manifestação dessa, e alguém na minha frente começou a... Isso em Paris? Em Aix ou em Marseille, não me lembro direito. Que começou a dizer, um estudante, 10 anos, chega, basta, 10 anos. Que o De Gaulle estava do poder desde 58. E eu, que estava com o pessoal terceiro-mundista, disse, bom, eu não sou contra o De Gaulle. Ele é muito razoável para o meu gosto. Ele é muito razoável. Ele tinha reconhecido a China em 63, a China de Pequim, 10 anos antes dos americanos. O Mao Tse Tung. Mao Tse Tung. Ele tirou a França da OTAN. Enfim, ele tinha uma abertura maior. Ele tinha acabado a Guerra da Argélia, que eles estavam perdendo também, mas enfim. Tinha tomado umas porradas lá atrás. Mas era herói da Segunda Guerra, né? Pois é. E da Primeira, ele tinha combatido nas 2 guerras mundiais, tinha visto a França perder a Segunda Guerra, perder a Guerra do Vietnã em Dien Bien Phu em 54, perder a Guerra da Argélia. Ele é uma geração de militar que levou 3 traulitadas violentas. Uma atrás da outra. Uma atrás da outra. Então, ele sabia dos limites e ele estava querendo construir a Europa. E a União Europeia, que estava ainda embrionária. Enfim, por todas essas razões, eu achava que tinha que mudar o ministro da Educação. Mas eu me lembro que eu fiquei perplexo ali. Porque começou... Porque o pessoal de Nanterre, onde estudava o Cohn-Bendit, era uma universidade muito isolada. E era das universidades novas, porque eles queriam desconcentrar a Sorbonne, que estava estourando lá.
E lá só tinha trem até 6 horas da tarde, era uma cidade satélite. E o Combendit e o grupo dele lá da sociologia tinham reclamado que não podiam subir eles não podiam visitar as estudantes no prédio onde moravam os estudantes da cidade universitária. Não podia... É claro que tinha um joga-chave lá danado e tal, mas... Tinha uma subversão. E aí, quando inauguraram a piscina lá em Nanterre, uma piscina, e veio o ministro da Educação, ele falou que ele era falastrão, e disse que deviam permitir e tal. E o ministro da Educação disse para ele, você devia dar um mergulho na piscina para pensar noutra coisa. E teve um bate-boca, e aí puniram eles, aí aquilo incendiou. Virou. Aí teve, cronologicamente, quem começou foram os estudantes. No dia 13 de maio, na segunda dezena de maio, entraram os sindicatos. Aí mudou de natureza. Aí vem as greves. Que são as maiores greves de um país industrializado. Tinha 20% da população em greve. Não tinha transporte nenhum, como tudo é centralizado. Tinha as garras todas paradas. Exatamente. Aí nós viemos para um pessoal lá, a gente veio para Paris. E para seguir lá essas coisas, os debates. E quando teve a greve dos sindicatos, ligados ao Partido Comunista, mas também da esquerda cristã, começou o governo aí fez outra coisa. O Chirac, que era assessor do Pompidou, Jacques Chirac, futuro presidente, disse, não, peraí, vamos conversar com os sindicatos, saber o que eles querem. Ali ele foi até meio clandestino, ele conta isso nas memórias dele, vê lá os líderes sindicais, se reuniram aí e fizeram os acordos de Grenelle, o patronato de um lado, digamos, a Fiesp, os sindicatos e o governo. E aí resolveram dar uma semana a mais de férias, já tinham 3 semanas de férias, então as pessoas passaram até um mês de férias. Você quando lembra que nos Estados Unidos as férias legais são 2 semanas só, então... Impressionante, né? Impressionante. Um aumento do salário mínimo e o direito de ter representante sindical em toda a empresa que tivesse mais de 100 operários, diretamente na empresa. Aí eles foram embora. Os estudantes disseram traição, não sei o que e tal. Mas ficaram revoltados. Eles não sabiam o que dizer no dia seguinte, entende? Os operários tiraram as vantagens que eles queriam, os sindicatos, e para eles encerrou. Aí a visão que fica, até na universidade aqui no Brasil e em outros lugares, é que o mundo pegou fogo em 68. É verdade, mas em contexto muito diferente. Sim. Onde essas histórias acabam se cruzando, né? Isso. E, bom, eu estou aqui ao vivo com o professor Luiz Felipe de Alencastro, que foi professor catedrático na Sorbonne, em Paris, durante muitos anos, é professor da FGV aqui em São Paulo e é, entre outras coisas e causas, autor do Trato dos Viventes, que é a formação do Brasil no Atlântico Sul, que ele vai falar daqui a pouco, em termos de síntese, desse trabalho que inaugura um novo, digamos, momento na historiografia, mas também, né, se ancorando em ombros de gigantes para pensar o sentido da colonização, inclusive pensando o próprio Caio Prado Júnior. Mas o fato é que vamos curtir, compartilhar, é o que vocês estão ouvindo aqui. A narrativa do Alencastro é sempre, além de ser fundamental e crítica, é um deleite, né? Eu, pelo menos, sempre adorei ouvir, porque você vai viajando mesmo. É daqueles historiadores que certamente, e ele sabe disso, encarnam uma história viva quando narra. Parece uma coisa assim, claro, estou aqui forçando a barra, meio Michelet quando ressuscita, mas é sobretudo... Aí você exagerou. Mas é sobretudo um brodeliano, porque parte da sua trajetória
e também depois da escolha do tema, digamos assim, tem a ver com um dos alunos do Brodel, o Morro, né? É o primeiro dele lá, o aluno. Né? E aí a escolha de um objeto de estudo que rompe o nacionalismo metodológico e pensa diante das barbaridades acontecendo no Brasil, dessa civilização que na verdade é a barbárie, né? Seja lá ou cá, mas você incomodado com uma série de coisas nas ditaduras latino-americanas, sobretudo no Brasil, fala, quero estudar o Brasil. Mas aí vem o mote, bom, estudar o Brasil como? Aí, em relação à formação colonial. Mas que colonização é essa? O que é a África em relação ao Brasil? E aí, pensando em Brodel, em Morro, você já começa a apontar aquilo que depois virou o trato dos viventes. O que é trato dos viventes? Porque trato, em francês até se chamava le commerce des vivants, comércio dos vivos, que é, no francês antigo, comércio quer dizer relação e quer dizer troca mercantil. O trato também, tem um trato da pimenta, o monopólio lá. O trato da canela. E depois o trato da canela, de ser bem tratado ou maltratado, no sentido. Então eu troquei esse nome, a ideia do vivente. Foi o Rodrigo Naves que me deu, estava procurando a tradução exata, eu tinha o trato, porque tinha já consagrado o romance do Graciliano Ramos, Os Viventes de Alagoas. Então, essa é a história do título. Mas a ideia é essa ambiguidade. É um indivíduo que se torna uma mercadoria. Então, isso está embutido nas duas coisas. E aí, bom, hoje, para a gente flertar com o anacronismo, mas também evitar, hoje tem uma explosão, e ainda bem, né, nas universidades, de uma série de estudos mais aprofundados, estudos de caso e entre outras coisas, de já intelectuais negros e negras que finalmente estão na universidade pública, por exemplo, aprofundando uma série de trabalhos anteriores. Mas ali no começo dos anos 2000, quando você dizia, pensando na tradição historiográfica, sei lá, Fernando Novaes, Caio Prado Júnior, você fala, bom, o Brasil é formado fora do Brasil. Para além dos historiadores que estão nos ouvindo aqui hoje, um beijo para vocês no coração, o que é o Brasil fora do Brasil? Por que o Brasil é formado fora do Brasil? Na realidade, o co-diretor da minha tese foi o Celso Furtado, que se dava muito bem com o Frederic Morro, e que era para estar na banca, mas ele foi nomeado ministro da Cultura do governo Sarney. Ele era embaixador em Bruxelas, já depois da... Ele ia estar na sua banca, mas estava lá fazendo vez de... Aliás, no meu diploma de doutorado, o Morro deixou o nome dele, porque ele tinha acompanhado tanto, é como se ele estivesse na banca. Então aparece lá, Celso Furtado. Aparece Celso Furtado. Depois ele foi... ele esteve na minha banca aí para valer de livre docência na Unicamp, no Estudo de Economia. Então, ele me deu muita liberdade dessa abordagem mais ampla, que era a abordagem do Morro e do Zanal, porque o Morro fez um livro que se chama Portugal e o Atlântico, mas que falava do Atlântico inteiro, Açores, Madeira. Um Atlântico global, né? Era para falar do Brasil, mas o Brasil não estava no título. Ele acabou depois botando na edição portuguesa, porque não tem edição brasileira, Portugal, Brasil e o Atlântico. Porque ele fala de Angola também. Ele fala de Buenos Aires. Então, era o Atlântico Sul, que foi o título que ele me sugeriu, que a minha tese chama Paz Lusitana no Atlântico Sul. A Paz Lusitana... No Atlântico Sul. Até está em latim. Pax Lusitana. Isso porque os portugueses no tráfico dominavam o Atlântico Sul com a ajuda de gente nascida no Brasil, tanto colonos como comerciantes, que eu não chamo de brasileiro, que é uma palavra que só aparece como gentílico no começo do século XVIII. Antes era, e o sufixo da palavra indica, era quem cortava para o Brasil, comerciava para o Brasil, quer dizer,
como se diz, de padeiro, marceneiro, pedreiro, carpinteiro. Então não existia o brasileiro como gentílico de nascido aqui, sim o cara que traficava pau-brasil. Era, que vendia e comprava. Quando aparece na primeira vez em Portugal a palavra brasileiro para designar os nascidos no Brasil, é 1704, 1706. Está lá no Aurélio isso, no dicionário. Eu chamo esses caras, então, que já sabiam que eram diferentes dos portugueses, mas não sabiam ainda, que eram os paulistas, pernambucano, maranhense. Isso existia, paulista e pernambucano já, que não sabiam que iam se tornar uma nação, porque ninguém sabia. Nas Américas, antes da independência americana, em 1776, ninguém sabia que colônia, como fizeram os americanos do Norte, derrotaria a metrópole, o colonizador, que era a maior potência europeia, e criava um regime totalmente novo, que era uma república com constituição escrita, laica. Laica, separada do Estado. Totalmente. Essa coisa carola que veio depois, a ponto de botar o dólar no Dollar in God We Trust, e Bíblia em toda parte, jurar a Constituição da Bíblia e tal, quando toma posse, é uma coisa do pós-guerra. É bastante recente a tradição. Uma invenção de tradição para variar depois. Né? O Eisenhower, que foi presidente, nem tinha religião nenhuma. Inventaram que ele era metodista, disse que era e tal, quando ele foi eleito depois da guerra, em 50. Né? Mas o fato é que ninguém sabia que íamos ser brasileiros. Então eu chamo esses caras de brasílicos. Luso-brasílicos. Que eram Não, só brasílicos. Só brasílicos. Porque tinham nascido aqui mesmo. Nascido aqui com interesses aqui. Quem é? E aí eu distingo o homem colonial do homem ultramarino. O homem ultramarino é o cara que vem para cá, enriquece, ou não enriquece, pouco importa, mas às vezes vai para Angola também, às vezes vai para Goa. Império mundial, cosmopolita. Vai circulando e vai resgatar o crédito social ou financeiro que ele tem na metrópole, porque participou em batalha e tal. O melhor exemplo disso é o Salvador de Sá. Ele era filho e neto do governador de Rio de Janeiro, tinha lá uma oligarquia do Sá. Desde o Mendes Sá lá atrás. Desde o final do século XVI. E ele é o cara que saiu do Rio de Janeiro para reconquistar Angola, que estava na mão dos portugueses, dos holandeses, perdão, em 1648, que é a primeira expedição transatlântica importante, saindo da América para atacar um outro objetivo no outro continente, porque não havia isso na América do Norte. Os independentes americanos lutaram contra os ingleses que estavam no que seria o Canadá depois, mas não, nem tem marinha. Aqui, então, os brasílicos, pernambucanos, paulistas, whatever, eles atravessam o Atlântico Sul e vão até a África dar combate. É isso. Os paulistas não, porque os paulistas estavam no tráfico de índio, era outro departamento. Interiorizando a tal da colonização. Eles até atrapalharam a ida dos negreiros lá, da armada dos negreiros para Angola, porque eles fizeram um protesto em Santos, em vez de ter paulista nas tropas dele, o Salvador de Sá teve que deslocar algumas dezenas de soldados para garantir a posse da coroa em Santos. E então eles estavam no outro departamento, entende? Sim. Então isso estava uma série de movimentos contemporâneos, né? Os paulistas dando combate, sei lá, contra quilombos, escravizando indígenas. Isso. Né? Nem de longe eram esses heróis pintados pela historiografia do século XX, né? E enquanto isso, também os grupos que iam dar combate em Angola, por exemplo. Em Angola, para tirar o pessoal do Rio e da Bahia, porque esse é um miolo negreiro. Quando a gente estuda história, tem que saber o que está dentro e o que está fora. É uma coisa do Lucien Febvre. O que está dentro e o que está fora. O que está dentro? O que está dentro do Rio de Janeiro? É Angola, Buenos Aires,
a Bahia, os estados lá do norte, e o Atlântico, e o esquema escravista. Tráfico de seres humanos. Por que Buenos Aires? Porque eles levavam africano para Buenos Aires para fazer contrabando com a prata que vinha de Potosí, na Bolívia atual, que era a maior mina de prata do mundo nessa época. E para levar essa prata para quitar o déficit comercial com a China, porque a China só aceitava ser paga em prata. Loucura, né? A China, desde aquele momento, numa economia que hoje volta a ser, né? Que era importante, mas os impostos, o imperador da China, no final do século XVI, exigia imposto em moeda de prata, e a prata era também tesaurizada, as pessoas guardavam em casa e tal. Isso, então, como poupança. Então, o Rio de Janeiro e o Atlântico Sul estavam integrados na economia mundo, como diz o Brodel, entende? Sim. É diferente da relação bilateral que tinha a Bahia com o Golfo do Benin, com o Golfo da Mina mais amplo. Sim. Porque aí vai e volta. Não era um eixo, se ligava com Portugal também. Mas não tinha esse braço que ligava a economia chinesa, porque depois de vindo para o Rio de Janeiro ou para Luanda, essa prata ia parar em Lisboa, ia parar em Macau. Do lado espanhol, saía um barco de Acapulco, ia parar em Manilha, porque as Filipinas eram colônia espanhola, e ali entrava no Extremo Oriente também. Impressionante, né? Mas o Luiz Felipe de Alencastro, historiador brasileiro que eu chamei aqui no título de hoje, narrador primoroso, né? Você tem aqui o Cidade Mestiça, Trato dos Viventes, mas é um cientista político também, né? Ou seja, eu acho que, quer dizer, pelo menos penso assim, né? Que você tem algumas interpretações, seja aqui mais formalizadas como pesquisa historiográfica, mas também acho que como narrador, que às vezes não tem muito preciosismo em interpretar. Então você vai lá e mete uma interpretação, às vezes ela cola e é atualíssima, às vezes nem tanto, mas é coisa de professor, né? Mas você é um desses, digamos assim, pioneiros que, pelo menos nos últimos, 30 anos ou mais, tem dito o seguinte: vocês não entendem o Brasil se vocês não entenderem o que é a África e a relação do Brasil Atlântico Sul com a África, ou seja, o tráfico transatlântico de africanos. Só que quando você pesquisou, nem de longe havia possibilidade do mundo digital de conseguirmos ter o número, o montante dos slave voyage da vida, né? Dessa conexão profunda, os navios tumbeiros, navios negreiros, né? E toda essa documentação totalmente ligada a essa economia mundo da escravidão, que você vai apontando aqui no livro, mas que você já observava desde lá de trás, né? Isso é outra voz da historiografia. O mapa, inclusive. Esse é um mapa que está nesse banco de dados, que é um banco de dados perfeitamente científico, eu digo controlado, não é Wikipedia. Sim. As estatísticas são conferidas regularmente. Até um brasileiro que dirige agora, o Daniel Gonçalves, que fez tese com David Eltis, que é um dos organizadores. Os States, né? E esse banco de dados, que é interativo e tem uma superfície, até uma lâmina em português, embora a parte em inglês seja mais completa. Ele mostra esses dados com a precisão difícil de variar hoje em dia, porque eles coletaram os dados de muitas fontes, acumulando dados de várias gerações, e aí veio a utilização da informática e de banco de dados. Mais quilômetro que os quilômetros, né, para lembrar Isso, que permitiu essa obra toda. E isso começou em 1985, eu estava acabando meu doutorado e houve em Nantes, na França, que era um porto negreiro, um colóquio sobre o tráfico. E eu fui convidado, graças ao Murro, porque eu era um doutorando lá. Sim. E lá eu me dei bem com os americanos
E quem dirigia o Du Bois Institute de Afro-American Studies em Harvard era a Bárbara Solow, que é uma grande historiadora, especialista de escravidão, por acaso esposa do Robert Solow, que teve o Prêmio Nobel de Economia. Eu digo por acaso para não diminuir o peso dela, né? Sim. Mas o fato é que ela conseguiu um fundo enorme e que ela comunicou lá para esse pessoal que ela ia fazer esse projeto do National Endowment of Humanities, que é o CNPq de lá, para botar as estatísticas não publicadas num banco de dados, porque tinha saído o livro do Philip Curtin, só que era uma compilação das estatísticas publicadas. Ela, então, ia reunir tudo que estava nos arquivos. Demorou 10 ou 12 anos para fazer, houve vários grupos, ela faleceu, enfim, sei lá, demorou uns 20 anos, porque a primeira coisa que saiu em DVD foi em 2012, eu falei de 1985, você vê que foi complicado e foi posto em linha em 14 e tal. E isso mudou muito, porque o David Eltis, que eu conheci nesse colóquio, a gente continuou se correspondendo, eu ainda estava na França, e ele me mandou as primeiras tabelas que ainda não estavam publicadas. Ele fez isso com muitos outros pesquisadores, jovens ou menos jovens. Então, ele é uma pessoa generosa e eu pude, então, me valer desse banco de dados que, na época, tinha 9 mil viagens. 9 mil. Agora tem 35 mil viagens. Então, baseado em 35 mil viagens de navios tumbeiros, negreiros, o Brasil recebe... Recebe 43%. É inacreditável. O Cais do Valongo, no Rio de Janeiro, recebe 2 milhões e, sei lá, 500 mil quase. Às vezes eles desembarcavam, sobretudo na época clandestina, em outros lugares. Outros pontos do litoral, não ali no centro. No Valengo. É gozado porque o Machado de Assis, que nasceu ali perto, no Morro do Livramento? No Morro do Livramento, está lá a Rua do Livramento, a casa dele toda destruída, o Rio de Janeiro não se importa, nem o prefeito nem o governador. O Rio é um negócio impressionante. Desapropriar aquilo, fazer um museu Machado de Assis. E ele conta naquele filme, no filme da época, né? Na novela que ele escreveu, novela no sentido de conto muito curto, né? Que escreveu no jornal, aliás, que se chama O Pai contra a Mãe. Ele nasceu em 39. Então, de memória dele, menino, porque o tráfico durou até 50 clandestino, ou de memória dos pais e de quem morava lá, ele conta disso, de um africano fugindo na hora do desembarque do Valongo, aterrorizado por aquela cidade, e depois de um terror terrível, que era a travessia. Isso é importante que as pessoas saibam. O Rio de Janeiro era o fim do Calvário e começo de outro Calvário. Era cidade horrorosa para 86% dos brasileiros entrados na época colonial, que eram africanos escravizados. Eles achavam que eles iam ser devorados no mar. Quem eram os canibais eram os brancos. Eram os brancos. Que os brancos traziam eles para cá para fazer vinho com sangue e para fazer queijo com os ossos. É gozado porque esse medo a gente encontra em fonte portuguesa do século XVIII e do século XVII, mas também encontra em fontes francesas da Antilha, na Guadeloupe, e São Domingo, que depois vira Haiti. Né? O negócio é tão estrutural que era um medo, era parte do imaginário. Né? Porque ninguém voltava. Sim. E, Alencastro, já estamos aqui, a prosa passa voando como também passa sempre suas aulas, né, envolventes, e todo mundo vai ouvindo, de repente já passa uma hora.
mas eu vou aqui pedir para o pessoal, aqui, Voz de Minha Alma, colocar aqui no chat os links que a gente tinha separado, perfil do professor Luiz Felipe de Alencastro na FGV, os grupos de pesquisa que coordena, e queria destacar aqui, inclusive eu fui um desses alunos em 2020 e depois no ano passado também, hoje todo online, né? O curso do professor Luiz Felipe de Alencastro, que é um curso online, todo mundo pode se inscrever, inclusive em qualquer época do ano, porque não tem essa coisa de ficar preso à cronologia, mas que é um curso que vai do século XVI até os dias de hoje, onde o também cientista político dá ali uma série de interpretações interessantíssimas, histórias, inclusive também muito bem costuradas com a própria trajetória pessoal, que evidentemente a gente sabe que não se separa daquilo que aparece como público. Então, o e-mail está aí, luizfelipedealencastro@gmail, tem o Instagram do curso, quem quiser se inscrever, toda terça-noite ainda, né, Luiz? Certeza. Então, isso rola o ano inteiro, né? E aí, documentos, textos que o professor Luiz Felipe escreve, há vários artigos que ele separa nas pastas, inclusive a história da garupa do vice-presidente, que só deu chabu na história do Brasil contemporâneo, incluindo o Temer passando a rasteira na Dilma, né? Que é essa coisa de você ser eleito por uma chapa ali e ter que levar o vice-presidente com você, né? Mas, enfim, o pessoal pode acessar os links aqui para poder conhecer um pouco melhor. Tem uma entrevista também que eu separei na Estudos Históricos, onde o Luiz Felipe de Alencastro narra parte das histórias que apareceram aqui hoje, que é uma entrevista deliciosa. Ele que é de Santa Catarina, por parte de mãe açorianos e alemães, por parte de pai... Goiano. Então você... De Goiás Velho. Para fazer a brincadeira, você está ligado à elite quatrocentona paulista? Não, nada a ver. Os açorianos eram... a mãe dela era alemã. Então, a mãe da sua mãe. Essa mistura que tem lá no Vale do Itajaí. E o Alencastro é do seu pai? É de Goiás Velho. De Goiás Velho? Do século, sei lá, 18. 18, Era uma família que estava também no Mato Grosso, tem até uma Praça Alencastro lá em Cuiabá. E esse Alencastro é português, né? Não, Alencastro é uma modificação de Lancaster, lá atrás. Lá atrás, no mundo medieval. No mundo medieval, e depois nos Lusíadas o Camões fala isso tudo. Mas isso é os Alencastros de boa família, porque eu descendo... Como dizer, de boa estirpe, né? De um Alencastro, de filho fora da casa. Que é um clássico também. É um clássico, Entendi. Não, então, eu não me habilito, não me sinto nada a ver com esse troço, mas não tem nada com essa família, porque a minha... Ô, Luiz, como vocês viram aqui, precisa fazer um podcast em que o Luiz fique pelo menos 2 horas falando disso, mas vocês podem ouvir essas histórias no curso dele, nas entrevistas vocês encontram pelas redes. E eu queria dizer aqui que, com muita alegria, né, e satisfação em recebê-lo aqui, que no fim das contas, pensando em história pública hoje como um campo se formando, você já era um historiador público, intelectual público muito tempo antes, porque você escreveu em jornal, revista, escreveu na Veja, né? Lá em Paris, para não mostrar que você estava ali fazendo subversão, você escreve com um pseudônimo feminino no Le Monde? No Monde Diplomatique. No Monde Diplomatique, Júlia Juruna. Júlia Juruna. E aí você diz na entrevista assim, eu escolhi esse nome porque sabia que ninguém ia achar que era um homem se disfarçando. Isso foi, na realidade, uma amiga minha francesa que conhecia lá os exilados e que disse, já que você precisa de um pseudônimo, porque eu tinha ficado 2 anos sem passaporte. Você viveu um perrengue ali, né? Um perrengue. E o Pompidou, inclusive, era mais reacionário, né? O Pompidou total, não deixava o Arras vir da Argélia na França, por exemplo. Foi só depois, no outro presidente, no Giscard, que ele pôde vir. E ele tinha aí que se encontrar com os políticos brasileiros na Itália, eu tinha que ir gente lá na Argélia, complicado. E o fato é que essa amiga me disse, os latino-americanos são tão machistas que você escolher o prenome, o nome, né? O sobrenome não adianta nada. Todo mundo vai ver que é pseudônimo. Aliás, o Alfredo Sirques, que também escrevia no Monde Diplomatique, você sabe quem é, né? Não, quem que é? Alfredo Sirques teve
em rapto de embaixador lá no Rio, e depois virou um pioneiro dos Verdes, e é muito importante a parte dele dos Verdes. Ele escrevia Marcelo Dias. Ela me disse, não, pega um nome feminino. Aí eu escolhi Júlia e ninguém soube nunca, até eu contar mais tarde. E esses textos vão sair publicados aqui logo? Esses textos vão sair publicados na Tinta da China e vai estar agora na Feira do Livro. Maravilha. Ainda tem, Voz de Mel, segura aí que estamos diante de um professor emérito pela Universidade Sorbonne, em Paris. E a gente vai ter um chorinho aqui de mais de 5 minutos. Segura aí, porque vale. Vocês que estão assistindo aí, curtam, compartilhem. Tem 2 coisas ainda que eu quero te perguntar. Tem que escolher, né? São muitas questões. Eu brinquei aqui com ele, ele falou que você foi muito generoso, mas a história dele já está assim, né? Da estirpe Eric J. Hobsbawm. O Hobsbawm, quando escreve Era dos Impérios, fala que nasce no auge da Era dos Impérios e depois fala que essa história da trajetória pessoal se confunde com a própria trajetória pública da época dele, né? Tenho sempre essa impressão ouvindo você. E não estou chamando de velho, hein? Estou chamando de bem vivido. Mas o fato é, Brodel, né? Você também aponta questões metodológicas e diz, não, bacana, né? A história das mentalidades foi fundamental, aquela coisa toda está nos análises também, mas depois vai para uma história cultural e também tem uma microhistória que é quase coetânea, que pega a trajetória de um indivíduo e, a partir dele, faz uma espécie de retrato do mundo. Eu pergunto a você, para os jovens historiadores que estão agora se formando nas universidades, por que o pessoal lê o Brodel com, às vezes, má vontade, achando que ele não consegue fazer uma história biográfica contundente? Porque ele consegue, né? Consegue, isso é mal entendido. O ponto de vista do Brodel, mesmo depois que ele já tinha morrido, propagado pelos discípulos dele, o Moreau, Leroy Ladurie e outros, o Chonu, Pierre Chonu, é que os franceses têm uma expressão, um faux problema. É um falso problema opor macro-história e micro-história. Você pode, no momento dado, foi isso que eu tentei imitar, de pegar um cara, como eu peguei Salvador de Sá, ou o João Fernandes Vieira, André Vidal Negreiros, que foram também governadores de Angola, rastrear um pouco o cara e descobrir coisas dele num estudo macro, entende? Sim. E, aliás, quem faz só estudo micro leva tropeção a cada 50 páginas, porque não está seguindo o rastro geral. O quadro geral, que é essencial para o sujeito que estava naquela trajetória, naquele período. Então, você diria que que é uma questão da historiografia, né? Entre a ação do indivíduo. Minha pergunta para você, assim, muito francamente, é o quanto um indivíduo é capaz de mudar de fato as estruturas da história? Porque, ao mesmo tempo, a gente também não pode perder de vista que sem luta não há movimento, digamos, da história. Mas a história tem estruturas que, como diz o Brodel, remontam ao mais remoto fundo dos tempos. Claro. Mas como que fica isso, né? Tem que se criar ali uma dialética do tempo histórico mais... Não, eu acho que o problema central que há aqui no Brasil é uma concepção territorial da história do Brasil. É isso que o Brodel não faz. Certo. Brodel, o grande livro dele é o Mediterrâneo no tempo do Filipe II. Sim. E não Filipe II e o Mediterrâneo. Ele vai e abre a perspectiva. E aí ele chega desde o começo da civilização no Mediterrâneo. E a partir daí, é muito normal que seja assim territorial no Brasil, porque é o único vice-reino que não se fragmentou, não é? Sim. O vice-reino da Prata aqui, na capital Buenos Aires, que incluía Uruguai, Paraguai e uma parte da Bolívia, além da Argentina, não durou um ano. Se fragmentou completamente. Isso não é ensinado direito na faculdade, no ensino médio. Parece que basta proclamar a independência na beira de um córrego, passando um carro de boi aqui, e já está pronto o Brasil. Não é assim. Ninguém quer cair fora, ou é fácil derrotar. Não foi. Depois, é o único lugar que se fala português. É o único que foi império, então é normal que haja esse tropismo para o território e que transpõe para o período colonial a fronteira nacional. É isso que eu estou fora. Sim.
Mas eu nunca cheguei e disse, vocês têm que fazer isso. Não, eu escrevi esse livro, que na edição americana, porque tem uma nova edição que saiu nos Estados Unidos, depois vai sair aqui, tem 650 páginas para demonstrar isso. Caramba, impressionante. Ó, senhoras e senhores, aqui, como diria o pouco reacionário poeta, o Roberto Carlos, já está chegando a hora de ir. Claro. Vem aqui me despedir de você. A prosa aqui ficou, digamos assim, né? Porque tem muito mais coisas. No limite, mas ainda tem um chorinho, né? Porque chegou agora, Luiz Felipe de Alencastro, eu brinco aqui, o momento da verdade. Eu ponho as lentes de maio de 68. Chegou o momento, Jimmy Fallon, Marília Gabriela, Jô Soares, a pujanra desse programa. Que você vai responder na lata 3 questões sobre a história do Brasil, sobre historiografia, aqui para o nosso grande público, se levantando junto comigo aqui, olhando para aquela câmera ali, porque de Itajaí para o mundo, as luzes do mundo se movem por você, Luiz Felipe de Alencastro. Vamos ver. Ó, primeira questão é, por que você diz que o Brasil foi formado a partir de 1822, e, sobretudo, nos anos 1830, por um pacto de sequestradores e que isso é o pecado original da ordem jurídica brasileira? Isso foi a comunicação que eu fiz na audiência pública sobre as cotas, né, no Supremo, em 2010, depois houve o voto em 2012. Na realidade, é o seguinte, todo africano, pela lei brasileira, por causa da forçação de barra dos ingleses, porque os ingleses eram o FMI, que controlava as finanças, eles eram a ONU, que fazia a lei internacional, e eles eram a OIT, a Organização Internacional do Trabalho. E militarmente dominavam tudo. Tudo, né? Tinha a maior frota do mundo, e isso proibindo o tráfico para cá, porque eles já tinham abandonado em 1807, os americanos também em 1807 e 1808, o parlamento brasileiro votou uma lei que não só proibiu o tráfico a partir de 1831, em 5 de abril, 7 de abril, a lei diz o seguinte, todo africano que chegar aqui e pisar na areia, ele é um homem livre. 2, quem mantê-lo como escravizado e vendê-lo ou comprá-lo, é um sequestrador de pessoa livre mantida ilegalmente no cativeiro, tem pena de 3 anos e multa e tal. Quando essa lei não pegou, porque entraram 710 mil africanos ilegalmente suadizando, não é? Em princípio, ilegalmente, porque era muito fácil descobrir um jovem de 18 anos em 1950 ou de 16 que tinha ainda a escarificação, a marca étnica, e não podia ser nascido no Brasil, porque nem falava português. E a partir daí, todos esses africanos e os filhos das africanas eram pessoas livres. Porque a lei de 1850 acabou com o tráfico, mas anistiou os sequestradores criminosos. Sim. E porque manteve na escravidão os caras ilegalmente trazidos. Sim. E é isso que o Luiz Gama vai detonar em 1870, a partir de... Na luta abolicionista. Ou seja, esse país foi forjado na ilegalidade, no tráfico ilegal de seres humanos, e tem uma mania de anistiar torturador e sequestrador, né? Não estava escrita anistia, ela não mencionava, né? Mas foi de fato uma anistia. Né? Quer dizer, as 2 últimas gerações de escravos eram, na sua maioria, gente livre, nos termos da lei brasileira. Impressionante. Senhoras e senhores, primeiro eu queria agradecer profundamente a sua vinda aqui. A gente marca outra prosa aqui numa parte 2, inclusive, quando que sai o volume 2 do Trato dos Eventos? O ano que vem só, está dando muito mais trabalho. 2025 promete com a parte 2 desse clássico. Quem não leu, leia ainda essa noite, como diz o Júlio Pimentel, ou antes de morrer, porque compreender o Brasil do passado, do presente e projeção de futuro é pensar a nossa conexão profunda com a África. E queria te perguntar assim, na lata, numa frase sucinta, o que é o Brasil? Você que viveu tanto tempo fora, mas também é de tão dentro. Está dentro e está fora. Eu acho que
tem uma performance histórica que é um país unido, no sentido em que não há movimento separatista, não é? Uhum. Há outros países assim também, mas na Europa há vários separatismos, na Espanha, a Irlanda, a Escócia, no Reino Unido. E a Bélgica, que foi criada na mesma época, por exemplo, ficou independente em 1830, só não separa entre os flamengos protestantes e mais ricos dos valons, que são francófonos, valões, e católicos, por causa da União Europeia. E então eu acho que há uma identidade nacional forte, criada no sofrimento, porque esses africanos que chegaram aqui tiveram a coragem de apostar numa sobrevivência e criar famílias e persistir nessa adaptação. Resistência e mesmo resistência individual e simbólica do sujeito que botava o pé no chiqueiro para ter bicho do pé e não trabalhar. Ou coisa mais dramática de mães que abortavam de filhos para eles não nascerem escravos. Isso está no Antonil. Quem tiver dúvida, leia lá. E a partir daí é uma nação que tem esses trunfos na mão. Eu devia falar só um minuto, mas muitos deles são irrealizados, não é? Há uma resiliência do povo e do país, mas há essa frustração tão grande que hoje se equaciona com a imigração. Hoje a imigração brasileira é mais importante do que os imigrantes. E ela está criando polos no Japão, nos Estados Unidos, falam de 900 mil nos Estados Unidos. E isso é uma coisa também que os governantes deveriam refletir. Sim. Que futuro é esse desse Brasil com essa... Aliás, você mesmo disse uma vez numa das aulas que o Brasil vai ter menos gente em 2100, pela projeção, do que tem hoje, né? Ó, senhoras e senhores, produção, muito obrigado. Não é todo dia que temos um emérito aqui da Sorbonne e também livre-docente pela Unicamp, e grande narrador, desses que vocês vão ver em todos os lugares. Muito obrigado a vocês pela audiência, vocês aí pela produção, e dá um abraço aqui. Despeça do seu grande público. Muito obrigado, meu querido. Obrigado. Diga tchau. Tchau. Eu dou aula na Escola de Economia da FGV, onde eu dirijo um centro de estudo do Atlântico Sul, que eu trouxe à rede de pesquisadores online da Sorbonne. Que maravilha, para deixar, né, aqui, desse lado de cá, digamos assim, do Atlântico Sul, né? Isso. Pessoal, muito obrigado, Felipe. Mais uma vez, muito obrigado. Tchau, tchau. Dá um abraço aqui, que é tudo verdade nesse programa. Obrigado. Valeu. Tchau. Fala, turma! Que aula incrível que a gente teve no domingo. Estou aqui no ICL e os comentários estão chegando de tudo que é canto, agradecendo a aula com Elliot Aronson, o maior especialista vivo no mundo em comportamento humano, e muitos insights, muitos conhecimentos, pesquisas que ele mencionou, conceitos que as pessoas não tinham ideia, e muita gente está pedindo para a gente liberar o replay dessa aula. Então, se você não assistiu, a notícia boa é que a gente resolveu liberar o replay atendendo, que está todo mundo pedindo, mas vai ficar pouco tempo, porque depois essas aulas ficam disponíveis só para quem faz parte, né, ali dos cursos do ICL, para poderem usar isso como referência depois. É o ICL Cursos que financia a gente ter tudo isso gratuitamente. Então a gente permite que todo mundo assista, mas depois fica na área restrita ali. Mas, dada esses pedidos, aproveita hoje, porque hoje você ainda consegue assistir gratuitamente essa aula e aprender com tudo que foi ensinado ali, tá bom? Um abraço e curtam esse presente. E assistam até o final, que no final tem mais presente para vocês.